minha frente, o deserto estendia-se vertiginosamente por milhares de parsecs. Os sóis brilhavam imponentes no céu, despejando um tom alaranjado àquela paisagem, que mais parecia o planeta Tatooine, com seus sóis duplos. Meu nome é Adalgail, e tinha coxas grossas, como se fosse uma alazão. Sob meus pés, a areia cinzenta parecia tentar acompanhar-me qualquer que fosse a direção que eu rumasse, mas não sei se posso dar qualquer crédito a esta afirmação, já que o sol escaldante pode ter afetado profundamente a minha capacidade de distinguir a realidade da fantasia. Ou não. Por quantas horas eu caminhei, não faço ideia, a direção para a qual rumei também me é totalmente desconhecida, mas ao longe, não muito distante, avistei uma imensa muralha, que parecia estender-se por todo o horizonte. Por cima dos muros, imponentes edifícios erguiam-se quase tão colossais quanto a própria muralha. Apesar do tamanho, suas formas eram tranquilizantes, construídos com uma arquitetura envolvente, a qual eu nunca vira antes, e, apesar de sua aparência desgastada e morta, ainda assim pareciam novos e brilhantes. Quando cheguei ao imenso portão de entrada, uma pessoa que, apesar da aparência humana, eu tinha certeza que não era, estava parada, de pé, como se estivesse me esperando. Estendeu a mão, e quando retribuí o gesto, trocamos um forte aperto de mãos. Seja bem-vindo. Meu nome é Rolaldo e imagino que esteja cansada, portanto, apressemo-nos e deixemos a conversa para depois, disse-me o estranho com a voz mais suave que eu já ouvirá. Apenas acenei positivamente a cabeça em resposta. Caminhamos por alguns minutos por uma rua larga, feita com a mesma pedra que vi na muralha. Muitas pessoas caminhavam na rua, e todas que cruzavam comigo acenavam sorridentes. A surpresa só me permitia acenar de volta. Chegamos a uma espécie de praça, e logo sentamos em um banco. Antes que eu pudesse pronunciar qualquer palavra, outras pessoas, muito semelhantes ao meu anfitrião, prepararam uma farta mesa. Frutas de todas as cores, tamanhos e formatos, pães, geleias, queijos, sucos, e outros alimentos não identificados formavam uma vista tão agradável quanto um pôr do sol na praia. Muita mandioca e nabo eram servidos, os seres adivinharam que eu adorava tal iguaria. Onde estou? Foi a primeira pergunta que me veio à cabeça, e a única que consegui fazer com a boca ainda cheia. Chamamos este lugar de Lar dos Sete Tronos. O lugar onde vivemos. Ele me respondeu com aquele ar sereno que o acompanhava desde que nos encontramos. Mas qual o nome deste lugar? Esta cidade tem um nome, não? Nome? Para que nomes? Este é o nosso lar, e isso basta. E você, tem um nome? Perguntei, colocando o prato de lado e levemente satisfeito com o meu pequeno banquete. Não. Eu sou eu, e isso basta. Há alguns séculos atrás, era conhecido como Rolaldo, o prevaricador, mas isso não é mais lembrado. Todos aqui neste lugar se conhecem, não precisamos de nomes. Quem é você, afinal? Prefeito, presidente, assessor, delegado? Não temos este tipo de estrutura aqui. Ao longo dos séculos, ficou comprovado que este excesso de hierarquias é falho e totalmente prejudicial à ordem. Este sistema foi um dos motivos do colapso da sua civilização. Em que ano estamos? Eu estava quase gritando quando fiz esta pergunta. Não sabemos. O tempo parou de ser contado. Não existe utilidade prática para isso. Em minha civilização, tudo é baseado no tempo. Sem ele, acho que entraríamos em colapso. Na verdade, entrou em colapso. Mas o tempo não teve nada a ver com isso. Não se pode basear uma civilização em algo não confiável. Um cientista chamado Einstein, que viveu no século XX, se não me engano, provou que o tempo é relativo. Como seria possível viver baseando-se em algo que não é uniforme? O que você quer dizer com entrou em colapso? Você não está falando da raça humana, está? E por que você fala do século XX como algo longínquo? Já que você perguntou, eu respondo.
De fato, eu falo da raça humana, aquela da qual você é proveniente. Ela entrou em colapso em algum ponto do século XXI. Mas era esperado, dado o nível de desenvolvimento de vocês. Este deserto é o que restou do planeta Terra, eu acho. Como a raça humana foi extinta? Guerra nuclear? Longe disso, ele respondeu, agora rindo, é verdade que uma guerra nuclear dizimou parte da população mundial, mas não foi o suficiente para destruir o planeta. Por mais destruído que ele já estivesse antes da guerra, ela serviu apenas para esgotar o arsenal e eliminar grande parte da população. Não tenho muitos detalhes em mente, mas sei que, no final, a população restante acabou se matando com paus e pedras. Quando terminou a frase, foi a primeira vez que vi seu semblante mudar. Irônico, não acha? Grande evolução tecnológica, para no final matarem-se uns aos outros usando os artefatos que seus ancestrais usavam quando ainda eram quase macacos. E como vocês estão aqui? Vocês não são humanos, são? Não exatamente. Somos parecidos com vocês, mas, desculpe-me a comparação, somos mais evoluídos, oriundos do sistema Capella, pena que chegamos ao seu mundo muito tarde, após a grande extinção. O que os tornam mais evoluídos? Nós chegamos a um estágio em que não precisamos de líderes. Somos autossuficientes. Para que preciso de alguém dizendo o que fazer, ou que tome decisões que ele julgue ser melhor, se todos nós sabemos exatamente o que é melhor para todos nós? É redundante e passível de conflitos. Além disso, somos capazes de viver somente com aquilo que precisamos, nada mais, nada menos. E também produzimos tudo o que precisamos. Se alguém precisa de algo que não tem, alguém com certeza ceder-lhe-á, já que podemos fazer outro. Com isso cortamos também a redundância da moeda, tão comum em sua época e também causadora de conflitos. Mas observe que também não fazemos as coisas na base da troca. Nós simplesmente damos o que os outros precisam. Você, por exemplo, precisava de comida e bebida. Isto é uma utopia. Não consigo acreditar que uma sociedade consiga durar muito tempo assim, sem líderes, sem posses. Considerando que você viveu toda a sua vida em uma sociedade assim, realmente é difícil acreditar que não é possível. Eu me coloco na mesma posição. Até hoje não entendo por que as pessoas precisavam de tanto, de líderes, de entidades para adorar. A divergência de opiniões causa conflitos. Isso ainda me soa utópico. Acho que a minha civilização não teria entrado em colapso se fôssemos assim. Não teria, mas para os humanos é impossível viver assim. Não existe qualquer mecanismo dentro de vocês que iniba a agressão ritualizada. Sem isso, não há como garantir a preservação da espécie. Ele fez uma pausa e continuou, agora você precisa ir. Como preciso ir? Pensei que vocês eram solidários. Perguntei quase gritando, e sentindo uma leve tristeza por ter que deixar aquele lugar. Isso acontece com alguma frequência por aqui. Viajantes da sua era aparecem por aqui. Alguma anomalia no espaço-tempo. No começo, tínhamos a esperança que, ao voltar, talvez vocês pudessem fazer algo pela sua civilização e evitar sua autodestruição, mas, depois de algumas centenas de visitas, desistimos. Só espero que você não sofra. E com isso, o ser estendeu sua mão e um brilho radiante tocou o centro de minha testa. Acordei em meu quarto assustada, e sabendo que a tempestade ainda estaria por vir.